Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Qual deve ser o time titular da equipe do Botafogo na próxima segunda-feira? Estamos aqui na quinta-feira, véspera, quase véspera de início de rodada do Campeonato Brasileiro. A gente já fez um vídeo na madrugada de ontem para hoje, ilustrando aí como é que vai ser essa 25ª rodada, quais são os jogos que nos interessam, quais são os jogos que nos interessam mais ou menos, quais são os principais jogos para a gente ficar de olho, e são dois: Grêmio e Fortaleza, e Palmeiras e Bragantino. Esse jogo é muito importante, tá legal? É importante ficar atento ao Fluminense também, tá? Porque o Fluminense vencendo o próximo jogo, talvez ele tire um pouco do pé contra o Botafogo, já que, assim, os caras vão estar muito desgastados. Essa é uma parada que a gente tem que ficar atento, porque, assim, o Fluminense é o nosso próximo adversário depois do Goiás, e eles tiveram um jogo muito desgastante, muito intenso. Jogadores caindo de cãibra, né, mortos, né, ainda mais que o Fluminense teve um tempo inteiro sem um jogador, né, com um jogador a menos nessa partida, inclusive, porra, foi um jogaço entre Fluminense e Internacional no Maracanã, 2-2. Mas enfim, rapaziada, falando um pouquinho sobre Goiás, né, a gente vai passar o sábado, né, secando o Grêmio, a gente vai passar o domingo secando o Palmeiras, mas preferindo o empate do que, sei lá, cara, né? Tudo bem. O Bragantino pode ganhar, cara, mas assim, nada vai adiantar se a gente não fizer a nossa parte, mas vamos fazer, tá? Deus me livre, baixo na madeira, a gente vai fazer a nossa parte, tá? Para vencer esse jogo e como o Botafogo deve ir a campo. Sobre o Goiás, tá? Eu pretendo fazer um vídeo depois, certo? Farei um vídeo depois aí explicando algumas situações sobre, envolvendo, né, a equipe do Goiás, né? Como é que eles devem jogar, qual o estilo de jogo deles, as melhores jogadas, as fragilidades, quem joga, quem não joga. Sobre o adversário a gente fala talvez amanhã um pouco, tá legal? Mas nesse momento vamos falar aqui um pouquinho sobre o Botafogo, beleza? Informação da Rádio Tupi, tá? Júnior Santos pode ser titular nessa partida contra o Goiás. Larga na frente em relação aos concorrentes na ponta direita, beleza? Antes da gente fazer algumas reflexões aqui, principalmente essa lacuna que o Botafogo tem nessa posição, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade, tá legal? E se inscreve mesmo, a gente chegou aí a 99.107 inscritos, ou seja, chegamos àquela casa dos 99.100, vamos agora bater os 99.200, se Deus quiser, me ajudem aí. Vamos lá, rapaziada. Júnior Santos pode ser o titular. A gente, vamos recapitular os últimos jogos do Botafogo, tá? Vamos pegar os últimos jogos do Botafogo, assim, por muito, beleza? Contra o Bahia, o titular na ponta direita foi o Segovinha. Contra o Defensa e Justiça, lá na Argentina, o titular na direita foi o Tietê, embora o Botafogo tenha tido um time alternativo para esse jogo. Contra o Flamengo, o titular voltou a ser o Segovinha. Contra o Atlético Mineiro, o titular foi Júnior Santos. Contra o Corinthians, o titular foi Vitor Sá, com Luiz Henrique jogando pelo lado esquerdo. E contra o Goiás, a gente pode ter o retorno do Júnior Santos à equipe titular. Tá muito claro, né, que a gente tem uma alternância a cada partida. A gente teve a repetição, né, por exemplo, contra o Bahia e aí depois contra o Flamengo foi o Segovinha. Contra o Galo foi o Júnior Santos e agora pode ser ele de novo, mas a gente não tem uma repetição de escalação na ponta direita há muito tempo, tá? Mas há um bom tempo mesmo. Contra o São Paulo, inclusive, antes do jogo contra o Bahia, né, foi Luiz Henrique de um lado e Vitor Sá do outro. Contra o Inter também foi diferente. Então, assim, cara, a gente tá tendo, né, uma alternância na ponta direita há um bom tempo, antes até com o Sauer, né, que jogou lá foi titular naquele setor ali contra o Curitiba, é a lacuna no Botafogo nesse momento. O restante do time tá muito claro. A gente tem Lucas Perry no gol, na lateral direito de Plácido, a zaga com Adrielson, Cuesta e o Hugo na lateral esquerda, que na minha opinião, com bola no pé, vem jogando até melhor que o Marçal. A gente entende o fator braçadeira de capitão, liderança, mas nessa euforia do Marçal, a gente perdeu um jogo contra o Corinthians, embora, assim, não tô querendo fritar jogador, pelo contrário, eu gosto muito do Marçal, acho que ele tem muito crédito, mas deu mole no último jogo. Meio campo, tá? A gente vai ter, provavelmente, acredito eu, tá? Marlon, Tietê, Eduardo, se não for o Tietê, o Gabriel Pires, tá? De acordo com essa apuração da Rádio Tupi, o Júnior Santos na direita. O Vitor Sá, eu acredito que na ponta esquerda, se o Luiz Henrique concorre com o Vitor Sá, é o Vitor Sá.
e na frente Tiquinho Soares, que eu gostaria de ver com mais minutos, tá? Inclusive eu gostaria de ver Tiquinho e Diego Costa jogando juntos, coisa que eu ainda não pude ver. Tá? Eu queria muito ver, em todas as partidas em que o Diego Costa entrou nesse Campeonato Brasileiro, desde que o Tiquinho voltou de lesão, a gente não teve os dois juntos, né? Um entrou no lugar do outro. Então eu gostaria de ver essa mudança para que eles jogassem juntos em algum momento, tá? Se necessário. É aquilo, cara. O que eu prefiro? Eu não sei o que eu prefiro, tá? Eu tô muito confortável com a situação. Se fosse Luiz Henrique e Vitor Sá, ok. Sendo Luiz Henrique ou Vitor Sá e Júnior Santos, ok também, tá? Não tenho problema com isso. Eu só acho que o Vitor Sá na direita, não é que ele joga mal, tá? Mas você perde a principal característica dele, que é o drible pro fundo. E, cara, ele tá jogando pra caralho na esquerda, assim, então não tem como mudar ele, sabe? Então acho que o segredo é esse, o Júnior Santos na direita, que tá muito melhor que o não é muito melhor que o Segovinha, cara, mas assim, eu acho que daqui a pouco eu vou tentar explicar qual é o meu ponto, tá? Mas o Vitor Sá e o Luiz Henrique entrando no segundo tempo para botar fogo no jogo. Embora o Luiz Henrique tenha feito um bom jogo, tá? No começo da partida contra o Corinthians, mas assim, eu acho que o Júnior Santos, independente daquilo que a gente pense dele, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos, né? Tem dois que detestam o Júnior Santos e acham que ele tem que ir pro banco, e tem dois que gostam do Júnior e acham que ele tem que ser titular, tá? Eu não desgosto do Júnior Santos, tá? Mas eu acho que ele é um jogador limitado em termos de inteligência na hora de, né, de fazer as dinâmicas, de ter os movimentos, de olhar com mais calma na hora de fazer uma jogada. Mas talvez a gente precise de um pouco da dose de loucura do Júnior Santos, tá? Essa maluquice dele por sair igual cavalo, rabiscando. Hoje eu tô rabiscando, caralho. Talvez a gente precise um pouco disso nesse momento em que o Botafogo tá tendo a bola queimando um pouco no pé. A gente pode gostar ou não gostar do Júnior Santos, mas se tem uma coisa que ele que ele não faz, é fugir da responsabilidade do jogo. Isso é uma coisa que ele não é medroso, tá? E isso eu admiro muito nele. Ele é um cara que ele parte pra cima contra o Corinthians, jogo tenso, a gente com um a menos, mais uma derrota, o time inteiro sentindo a pressão do jogo. Ele entrou, cara, rabiscando, né, jogando bem, entrou bem, só que nas tomadas de decisão ele errava um passe final, errou aquela cabeçada. É um cara que ele limita, né, ele tem essas limitações na tomada de decisão, mas ele entrou bem no jogo, tá? Ele teve volume no jogo, sabe? Então, assim, entrar bem é diferente de jogar bem, sabe? Eu espero que eu tenha me feito entender, sabe? Mas, assim, acho que é interessante a gente ter um pouco dessa dose de um cara que ele tem a confiança de partir para cima, que ele vai movimentar o jogo na frente do nosso torcedor para tentar incendiar a torcida. E aí, não dando certo, eles fazem os ajustes. Né? Contra o Internacional, por exemplo, deu muito certo o Vitor Sá e o Luiz Henrique juntos. Né? Mas, assim, acho que faz sentido, né, começar com o Júnior Santos. Eu quero saber a opinião de vocês. Qual seria a escalação de vocês? Um abraço, rapaziada. Tamo junto e fui.